No penúltimo capítulo da série A Vida de Jó, Raquel conversa com Jó e diz que sentiu muita falta daqueles momentos que eram separados somente para eles, e deixa claro que ela está muito feliz. Fala para o esposo que ela está se sentindo uma jovenzinha. Diz que é como se ela tivesse acabado de se casar. Jó fala para a esposa que mesmo apesar de tudo que eles perderam, eles precisam seguir em frente. Por isso, ele a desafia a fazer diferente. Ela pergunta diferente como? Ele diz que eles precisam olhar para frente. Raquel fala que ela quer muito isso. Jó diz para a esposa que está pensando na possibilidade de voltar a morar no Egito. Ele fala que talvez eles possam ajudar o pai dela. Raquel sorri e pergunta para Jó se ele está falando sério. Ele fala que eles não têm mais nada lá. E em seguida diz para a esposa que quem sabe lá no Egito eles encontrem uma maneira de servir a Deus. Raquel diz para Jó que não importa se eles vão ficar lá, se eles vão para o Egito ou para qualquer outro lugar. Fala que ela sempre estará do lado dele e em seguida o surpreende ainda mais. Ela pergunta se ele já parou para perguntar para Deus o que ele quer que eles façam. Pela primeira vez, Jó é superado pela esposa, que dessa vez é bem mais sábia do que ele. A resposta dele é não. Raquel diz para o esposo que então é melhor ele conversar com Deus antes de tomar qualquer decisão. Fala para ele pedir para Deus mostrar qual é a vontade dele e diz que ela crê que Deus dará a direção. Jó abre um leve sorriso e é exatamente nesse momento que a conversa entre os dois é interrompida. Alguém bate na porta e deixa os dois preocupados. Raquel pergunta quem pode ser naquela hora. Jó diz que ele não sabe e pede para a esposa ficar atrás da porta. Ele se prepara e vai ver quem é. E tanto ele como Raquel são surpreendidos ao escutar a voz de Efraim. E é claro que ele abre a porta imediatamente. Raquel sorri e abraça o irmão. Depois do abraço, Efraim se aproxima do cunhado e fala que é inacreditável o que aconteceu com ele. Jó diz que Deus o curou e em seguida ele agradece Eliú por ter ajudado Sera a encontrar o Efraim. Eliú fala para Jó que deu tudo certo graças a Deus. Diz para Jó que Deus esteve com eles o tempo todo. Efraim se aproxima do cunhado e diz que tem mais uma surpresa para ele. E é nessa hora que Dotã entra. O velho amigo fala para Jó que ele teve que ir até lá para ver com os seus próprios olhos o que ele foi capaz de fazer. Ele olha fixamente para os olhos do amigo e pede perdão e diz que se soubesse que aquela casa era dele, ele jamais teria feito o que fez. Jó pergunta para o amigo do que é que ele está falando. Efraim conta para o cunhado que foi Dotã quem invadiu as propriedades dele. Dotã diz para Jó que o cunhado dele está dizendo a verdade. Fala que foi ele que se apoderou de tudo que ele tinha, mas fala que se soubesse que aquelas coisas eram dele, ele jamais teria feito o que fez. Jó diz para o amigo
que depois eles conversam sobre aquele assunto. Fala que sabe que todos eles estão com fome e chegaram na hora certa, pois eles têm pães saborosos que Raquel fez. Jó pergunta para o amigo por que ele mudou tanto. Pergunta por que ele não tem mais nada a ver com aquele homem que ele era antes. O amigo fala que ele prefere não falar sobre aquilo. Diz que ele só pede que ele o perdoe por tudo que ele fez ele passar. Jó diz que é claro que ele perdoa. Dotã fala que foi até lá para ter certeza que ele era realmente o dono daquela propriedade, e diz que ele vai dar um jeito de devolver tudo. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Campo Grande, de Guararapes, de Serranópolis, enfim, me conte ali nos comentários. Jó fala que tudo que aconteceu com ele foi muito difícil, sim, mas diz que foi bom para ele. Fala que ele precisava passar por tudo aquilo. Diz que ele pensava que conhecia verdadeiramente o Deus que ele seguiu por toda a sua vida, mas não conhecia. Fala que precisou passar por tudo aquilo para ele conhecer. Raquel diz que ela também precisou passar por situações difíceis para conhecer Deus. Sera diz para Jó que ela quer aproveitar aquele momento para também pedir perdão. Jó fala que ela está perdoada. Algum tempo depois, Jó tem uma conversa em particular com Dotã e diz que ele continua sendo seu amigo, continua sendo seu irmão. O amigo fala que o problema é que ele se perdeu. Diz que ele não é mais a mesma pessoa que era antes. Ele conta que algum tempo depois ele voltou para o acampamento e o Efraim o ajudou. E ele acreditou que ele estava sendo bom com ele. Mas, com o passar do tempo, ele descobriu qual era a verdadeira intenção de Efraim. Conta que ele fragou Efraim com a sua esposa e acabou saindo do acampamento com a roupa do corpo. E novamente diz para Jó que ele sente muito por tudo que ele fez ele passar. Jó fala para o amigo que ele só fez o que fez porque Deus permitiu, e em seguida ele convida Dotã para voltar a trabalhar com ele e diz que ele está pensando em voltar para o Egito. Dotã pergunta para Jó se ele realmente confiaria nele de novo. Jó fala que é claro que sim. Diz que ele o conheceu antes dele ter se tornado a pessoa que se tornou. E logo depois de finalizar a conversa com o amigo, Jó percebe que Sera escutou tudo. Ela fala que ela foi traída. Imediatamente ela vai falar com Efraim e já chega dizendo que ele a traiu. Jó pede desculpas ao cunhado. Conta que Sera ouviu a conversa que ele teve com Dotã. Efraim diz que ele pode explicar. Ela fala para ele que não tem explicação o que ele fez. Ele diz que só fez o que fez porque já não aguentava mais ouvir ela falar o tempo todo de Jó, mesmo apesar de estar casada com ele. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.